Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje a jovem e talentosa escritora friburguense Ania Kittila Gevesier. É uma alegria tê-la aqui, tão nova, Prazer. já no seu terceiro livro. Isso é fantástico. Você tem 22 anos. 24 anos já. Já ainda, né? Ainda 3 livros editados, né? E esse sobrenome Gevesier, isso, a origem francesa? De ascendência da colonização mesmo francesa, da região de Bom Jardim, né? A família da minha mãe, que veio de lá, e meu pai é daqui de Friburgo. Eu nasci aqui em Friburgo. 24 anos, 3 livros já no mercado. Como é que foi essa sua infância, Ania? Você estudou em que escola? Eu estudei em algumas escolas públicas. Eu estudei uns anos no IENF, estudei no Estadual, Zélia Cortes, e eu fiz o meu ensino médio no Colégio Modelo. E em algum momento dessa infância você se viu escritora? Não, é engraçado, porque eu escrevia poesia quando eu era criança, e até no IENF, eu acho que foi na 4ª série, eu ganhei um concurso de poesia com uma poesia chamada José. Era tipo uma releitura da poesia do Carlos Drummond de Andrade, era aniversário de alguma data... Centenário. Não sei se da morte ou do nascimento, já estou meio perdida no tempo. E eu falei sobre um garoto que queria estudar e não podia porque ele tinha que trabalhar e ajudar a família. E assim, ficou uma poesia assim, de rimas muito infantis, mas tinha uma temática social já desde pequena. E eu só fui a poesia mais é, tarde. sem dúvida alguma, uma manifestação muito segura do jovem quando começa a escrever, né? É uma forma de colocar todo o sentimento, porque a poesia é puro sentimento, né? E é legal isso, mas você não se via escritora? Não, nunca, nunca. Isso eu tinha 10, 11 anos. E eu acho que quando eu atingi a adolescência e fui passando por um período mais racional, né, e menos emocional, foi quando eu decidi estudar física, que eu fui estudar licenciatura em física. Isso é surpreendente. Você foi fazer física no Cefet, né, e cursou 2 anos e meio de física. Sim. E aí? Olha, é uma polêmica privada, porque assim, chegou um momento em que eu sentia que estava faltando alguma coisa para satisfação pessoal e eu não sabia o que era, porque eu estava muito segura quando eu fui estudar física. Era uma matéria que eu gostava e eu amo, até hoje, eu amo ciência de um modo geral. O meu problema é que assim, eu sempre gostei de conhecimentos muito variados. Sou a entusiasta da aprendizagem. Já no colégio, eu gostava de tudo, de literatura, eu gostava de português, eu gostava de física, de química. E devia ser boa em tudo? Menos em matemática. Olha a ironia, não era tão boa em matemática. E biologia, mais ou menos. Mas assim, para escolher uma carreira foi muito difícil para mim e eu acabei optando pela física, porque tinha aqui o Cefet em Friburgo, né, era cômodo e é uma instituição de qualidade e fui estudar física. Só que chegou um determinado momento que eu não sabia por quê e eu comecei a ficar muito estressada e, não sei, comecei a parar e questionar. Foi um momento, assim, de reflexão, de me descobrir mesmo e decidir se eu tinha começado a estudar física por vocação ou porque realmente esperavam aquilo de mim. As pessoas esperavam grandes coisas de mim, porque eu era uma das melhores alunas das turmas por onde eu passei. Então, foi uma coisa que concordou muito na época e acabou. E você lia muito, sempre? Você disse que é uma generalista, que você sempre gostou um pouco de tudo. Então, eu sempre gostei de ler. Eu gosto até hoje muito de curiosidades. Eu costumo brincar que o primeiro livro que eu comecei a escrever se chamaria O Livro das Curiosidades. Então, eu gostava de ler revista Recreio, e sobre ciência, sobre tudo. E seus pais com isso? Sempre incentivaram? Sim, procuraram incentivar a maneira deles, mas meus pais
não são dessa cultura de ler, de escrever. Meu pai é técnico em eletrônica e minha mãe é cabeleireira. E uma coisa que partiu de mim mesmo e eles procuraram incentivar paralelamente. Você e a tem escola irmãos? também. Tenho uma irmã mais velha que fez administração. E que te incentivou também quando você viu que faltava alguma coisa e você descobriu que era literatura. Demorou um tempo ainda. Eu fiquei 1 ano e meio longe do meio acadêmico. Mas eu acho que nem eu sabia mesmo. Foi uma questão de voltar lá atrás na infância e perceber quem eu era e o que me faria feliz. Você acha que todos nós somos contadores de história? Sim. As histórias, a premissa principal, né, de Café sobre Tela foi uma história que eu ouvi, é baseada numa história real. E eu acho que eu gosto de escrever histórias de outras pessoas, de vários lugares, de coisas que eu vejo e de histórias que eu ouço principalmente, contando, lógico, a minha versão, o meu ponto de vista. Mas todas as pessoas são contadoras de história, isso. E você hoje faz história? Sim. Na UFRJ? Na Unirio, Unirio. Através do CEDERJ, né? Uhum. Semipresencial. Eu fui fazer história justamente porque eu acabei usando pesquisa historiográfica para escrever Café sobre Tela, porque se passa no século XIX e eu queria fundamentar aquela história em fatos, né? Eu precisei estudar como era a sociedade da época, a questão do sistema econômico, da cultura de café, da escravidão. Foi um tema que eu acabei explorando para narrar a história. E aí eu pensei, por que não, né? Se encantou pela história e então resolveu fazer uma graduação em História. Foi mais ou menos. Porque, assim, até o presente momento eu continuo tentando me encontrar na questão do meio acadêmico, a questão da graduação. Assim, escrever é o que eu gosto de fazer. Na verdade, aprender é o que eu gosto de fazer. E escrever é a forma de dividir com os outros as coisas que eu aprendo. E nesse exato momento, eu tenho uma confissão a fazer. Eu estou abandonando o curso de História, porque eu quero concluir o curso de Física, que eu comecei. Então, eu quero terminar a graduação em Física e depois... Terminar de História? Não, eu acho que eu não vou terminar de História. Não me surpreende. Eu acho que é isso, né? Pressa para quê? Não tem que ter pressa, né? Eu tenho 55 anos de idade, você tem 24. Eu até hoje não sei o que eu quero ser. Né? Que bom, estou aliviada. Então você pode ficar e seguir tranquila. Né? E como a gente, existem milhares espalhados no mundo, né, com potencial para várias outras áreas e que também acabam apresentando um programa de televisão, de entrevista. Tá ótimo. Nós vamos chamar um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Estamos de volta entrevistando Anne Kittila Gevesier, escritora friburguense. E é interessante isso. Você falava aqui no intervalo que o homem fragmentou o conhecimento, né?
Na verdade, uma coisa tem a ver com a outra, que tem a ver com a outra, que complementa a outra, e é isso. Eu sou uma crítica do nosso sistema educacional, que na verdade não é só nosso, né? Mas hoje em dia a pessoa tem que escolher se ela é de humanas, de exatas ou de biológicas. Isso é muito triste. E essa questão do vestibular acaba estreitando um pouco isso. Com certeza. Na área da escrita, a gente sempre fala sobre isso, né? A técnica para aprender a escrever redação para passar no Enem. Isso é surreal. Né? Quando esse aluno já deveria ter despertado para a escrita lá atrás, né? Não com tantas cobranças, né? Não existem novos Monteiros Lobatos, novos Machado de Assis. São únicos. Né? Não vai existir um outro Eça de Queiroz, nem uma outra Ana Maria Machado. Mas, sobretudo isso, despertar para a leitura, despertar para a escrita. Né? Tem uma máxima que diz que o brasileiro lê pouco porque escreve muito pouco. Deveria ter uma produção literária muito maior o país. Né? Como é que foi a primeira experiência? Café sobre Tela foi editado por uma editora de porte, a Chiado, né? É esse trabalho que você fala, que fez toda uma pesquisa histórica, né? Sobre escravidão, sobre o ciclo do café. Né? Você tinha quantos anos quando lançou esse livro? Eu escrevi com 21 e lancei com 21 para 22. Foi um pouco depois. E aí você ainda estava na faculdade de física? Não. Já tinha saído faz tempo. Eu entrei com 17 anos na faculdade de física. Tudo foi muito cedo na sua vida. Né? E lançou um livro no mercado nacional, né, pela Chiado Editora, que é uma editora de porte. E como é que você convive com isso? Qual é a sua sensação quando você vê um livro pronto? Eu acho que eu passei por essa sensação várias vezes, porque primeiro quando você termina de escrever o livro e você vê que está pronto, já é aquela primeira realização. Depois, quando você imprime em papel A4 e você vê o seu livro em folha, já é outra sensação. Nossa, virou um livro de verdade. Agora, pegar o livro na mão já editado, com capa... Cheiro. Gente, cheiro de livro. É como dizem, né? É um filho. É como se tivesse nascido. E do que trata Café sobre Tela? É uma história real? É um romance de época, né? Ele é baseado numa história real. E, bom, tem a questão do romance, né? Uma história de amor. Fala sobre questões sociais, tipo casamento infantil, que era muito comum na época. E a Catarina, que é a personagem principal, uma das personagens principais, ela é destinada a se casar com o Heitor aos 12 anos, só que ela é uma menina muito bobinha, muito inocente. Ela foi criada no interior, sem mãe, ela é órfã de mãe, foi criada apenas pela mucama, Nana, então ela não tem noção nenhuma de casamento, de noite de núpcias, e ela acaba sendo destinada a esse rapaz que é um pouco mais velho do que ela, por causa das relações de sociedade, econômicas e políticas. Depois você lançou, agora foi esse ano, também, né? Petite Poésie, né? Uma veia poética, né? Você falou que, quando pequena, gostava muito de escrever poesia. Sim. Fala sobre sua poesia. Na verdade, eu voltei a escrever poesia bem depois de ter lançado o Café sobre Tela, porque também não me veio essa possibilidade. Mas eu acho que escrever romance te deixa um pouco metódica e eu acho que escrever poesia para mim foi meio que um descanso de fugir da forma, né, da formatação do romance. A poesia ela acaba libertando um pouco as palavras em mim. Você tem um texto muito prosa poética, mesmo no romance, né? Eu li alguns trechos, é bem emblemático isso no seu texto, né? É uma prosa poética muito forte. Então, tá nítido que se esconde uma poetisa né, por trás do romance, né? Quem foram os autores que te influenciaram, Anne? Olha, autores da literatura atual, né? Principalmente da veia histórica.
Um dos meus livros favoritos é do Marcos Souza, A Menina que Roubava Livros, que foi o primeiro livro, assim, o primeiro romance mesmo que eu li na época do colégio, por... vontade, desejo. Sim, e eu fiquei apaixonada. A Menina que Roubava Livros é um dos meus livros favoritos. Mas até para ler eu gosto de gêneros muito variados. O Diário de Anne Frank também é um dos meus favoritos. E você vê que ela nem teve a intenção de escrever. Também utilizei José de Alencar como fonte, até para estudar a sociedade daquela época. É prosa poética, tudo a ver, né? Também me influenciou bastante. Iracema é uma prosa poética, né? Eu estudei um pouco de Senhora, porque é de tempo próximo, né, de épocas Sim. próximas. E Lucila, que é o meu favorito, do José de Alencar. São esses. Mas você vai beber numa fonte muito forte, muito poderosa, né? José de Alencar. Calhou. Calhou. Isso é muito bacana, né? E agora você está lançando Brisa, que é um livro que foi escrito baseado na tragédia de 2011, né? Uhum. A gente tem uma coisa muito bacana em comum, que é exatamente eu lancei Zeca Ventania, que também foi escrito pós-tragédia de 2011. E no mesmo ano, né? E no mesmo ano nós estamos lançando um romance adulto e um livro infanto-juvenil. Eu acho que, na verdade, é um tema que não se esgota, né? Só quem tem a sensibilidade de perceber o que nós vivemos em 2011 tem a dimensão, né, do drama e de quantas histórias ainda podem ser contadas baseadas naquela noite terrível, naquela madrugada inesquecível. Fala um pouco desse livro. Então, costumo dizer que Brisa é mais do que um livro sobre a tragédia, né? É um livro que se passa naqueles dias, ele começa durante a tragédia, mas é um livro sobre histórias que se cruzam durante aqueles dias, personagens que se cruzam durante aqueles dias e como as pessoas que passam por tragédias climáticas vivem suas tragédias pessoais, podem ser menores ou não, e aquilo aflora durante a tragédia climática. E são personagens, né? A narrativa é em ponto de vista, e são 4 pontos de vista principais, e eu procurei representar um pouco de cada ponto de vista. Uma pessoa que perdeu casa, perdeu família na tragédia, uma pessoa que não perdeu nada, mas viveu a questão, no caso, o meu ponto de vista, né? Eu passei aquela noite inteira ouvindo o relato na rádio e não sabia direito o que estava acontecendo. Teve o ponto de vista de pessoas que ajudaram, né, a recolher os corpos, e um ponto de vista externo, pessoas que estavam em outra cidade, no caso no Rio, acompanhando pela televisão. Muito interessante isso. A gente vai falar mais sobre inspiração e criatividade, mas eu vou chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet.
Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Chegamos ao terceiro bloco, e que é um bloco terrível, porque tanta coisa ainda para conversar. Ânia, você participou na semana passada de um evento literário na Praça Dermeval Barbosa Moreira, que é um encontro de autores friburguenses. Primeira feira cultural organizada por friburguenses, para friburguenses. Que experiência te traz isso? Quando a figura do autor, ela muitas das vezes, né, é mítica e se distancia da rua, da praça. A sua geração vem com todo esse despojamento, né, de estar na praça. São jovens escritores, eu me uni a eles e tenho um carinho especial por todos. Como é que é isso, de estar perto do público? Na verdade, é necessário, né? Tanto estar perto do público quanto estar perto de outros autores. Estávamos até conversando que os autores friburguenses não se conhecem, e são muitos. Nós temos muitos autores com livros publicados, seja romance, seja crônica, mas temos muitos autores que não se conhecem, não conversam e logo não se organizam. E a iniciativa partiu do Thales Amaral, que é ainda mais jovem do que eu, e do Planos e Fugas. Me falhou. Jorge, não? Não, me perdoe, mas falhou o nome agora. E, enfim, a organização de autores da cidade na praça, justamente para alcançar mais pessoas e para que as pessoas saibam que nós temos autores aqui, nós temos produção literária aqui, temos produção cultural. Temos editores aqui, né? Sim, acabamos... Somos todos editores, né? Sim. Essa questão da editora me preocupa muito, né? Eu já vivi esse drama, você já viveu esse drama, né? Do direito autoral, sobretudo, que parece que te traz muitos lucros, e, na verdade, é 10% do autor, ou seja, no livro de R$40, o autor tem R$4, né? O restante é dividido entre o livreiro, a distribuidora e a editora, né? É muito pouco para o autor, né? E daí que eu prefiro produzir independente, e você está produzindo Brisa independente. Sim. Né? Você acha que um coletivo de autores friburguenses pode mudar isso, pode melhorar esse quadro? Com certeza, aquilo que a gente até estava conversando, né? Em vez da gente precisar sair daqui, o que gera uma competição, né? O primeiro que sair, o primeiro que chegar lá ganha e acaba não levando os outros. Eu acho que se a gente partir daqui e seguir aqui, né? Construir uma coisa nossa, com certeza seria ideal, sem depender, né? do olhar do outro, do olhar externo. Né, a questão da editora, você sabe como é, você tem que enviar o seu original e você tem que ser aprovado. Então, você precisa da aprovação de pessoas que não conhecem você, não conhecem a sua cidade, não conhecem a sua realidade, e isso acaba atrapalhando. E os concursos literários? Você participa de concursos literários? Eu tentei participar com Café Sobre Tela, mas aí houve o problema com a editora, não consegui, mas gostaria, sim, de participar. E o problema é que tem essa transição, agora saiu o Prêmio Jabuti, né? Gostaria de me inscrever, mas eu não sei, eu acho que eu não posso mais me inscrever com Café Sobre Tela, porque a primeira edição, né, é de outra editora e eu acabei cancelando. Tem a questão do ano também, né? Isso, e o Brisa ainda é novo demais para concurso. Porque os prêmios são muito bons, né? Eu participo anualmente do Prêmio Barco a Vapor de Literatura, né? Infanto-Juvenil, muito específico, né? Mas são prêmios muito bons, são, na maioria das vezes, a edição do livro, né, no mercado mais trabalhado, né, editoras SM, por exemplo, consegue ter uma distribuição muito ampla, chega a todos os lugares do país. O que você espera da literatura? Bom, eu acho que realização pessoal, né? Gostaria de viver disso? Ah, com certeza. Com certeza. Porque eu acho que a vida perfeita para mim seria se eu pudesse escrever todo dia. Sim, seguir aprendendo sem precisar
de faculdade, de concluir uma faculdade ou escolher uma faculdade. Ir aprendendo no dia a dia também e poder compartilhar isso através da literatura. Seria a minha vida ideal. Para a gente, eu não sei quanto tempo falta ainda, mas eu queria lançar no ar um desafio aqui. Existem autores que dizem que autores são como deuses ou brincam de ser deuses, né? Construindo cidades, histórias, personagens. Como é que é isso para você? Eu gosto muito do real, né? Do que já existe. E eu acho que, como dizem, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. E toda e qualquer criação literária você está embasado em alguma coisa que já existe, que você conhece. Mas eu acho que criar uma história, criar um personagem, criar um livro é como ter um filho, e criar personagem acho que é como se desdobrar naqueles personagens e você acaba vivendo a emoção deles, você aprende com eles. É incrível porque você não cria um personagem, você dá um nome, uma história e ele se cria, né? Você acaba conhecendo o seu personagem e se encantando com ele. A gente falava sobre alter ego há poucas semanas, né? Com o Jeff. Né? Como é que entra? Você acha que seus personagens, em especial, são o seu alter ego? Acabam sendo? Acabam sendo, né? Uma história, um ponto de vista que a gente empresta para um personagem, né? Uma coisa que você gostaria de viver, uma coisa que você gostaria de ter vivido, ou às vezes você simplesmente pensa, poxa, teria sido assim, e você consegue exercitar isso em outras vidas, né? Em outras pessoas. Inspiração e criatividade. Criatividade é contar de uma forma nova uma história que já existe. Inspiração é coisa de Deus? Talvez, né? Uma coisa de momento. Não sei, eu acho que é muito da personalidade, né? E você acaba desenvolvendo isso, o fato de você saber captar as coisas do momento, uma coisa que está acontecendo, uma coisa que está vendo. Inspiração, eu acho que é isso. É muita observação. Sou muito observadora. E uma pessoa que ouve muito mais do que fala. Então, eu acho que eu estou sempre avaliando, analisando as coisas ao meu redor, não para julgar, né, mas para aprender e para tirar alguma ideia dali. E às vezes a inspiração parte disso, de criar. Com certeza. E me diga uma coisa, onde podem encontrar os seus livros? A primeira edição de Café sobre Tela ainda tem na Arabesco, na livraria Arabesco, onde eu lancei, né, o primeiro lançamento. Teve no caso, na Feira Cultural. E, por enquanto, Petit comigo... Poesie também tem? Ainda não. Porque com a publicação independente eu tenho que encomendar. Então, assim, comigo, e eu acabo visitando escolas e pode comprar comigo. Não sei, vou ver também com a... Porque o Petit Poesie é da Amazon. Todos agora são. Todos são da Amazon. Sim. Então, você encomenda uma quantidade, roda... Você pode comprar direto no site da Amazon, ou você pode comprar comigo. Muito legal, todo sucesso. Mas Brisa vai ter também na livraria. Eu ainda tenho que entrar em contato com eles, mas sim. E a gente tem que botar essa bola para correr para frente, né? Esse coletivo de autores, né? Quem sabe nós já tenhamos aí uma quantidade de autores suficiente para que a gente possa realizar em breve uma grande festa literária na cidade. Acredito que sim. Né? Não tentando copiar Paraty, não tentando copiar Madalena, mas uma festa ou um evento que seja friburguense, com as características de Friburgo. Né? A gente não precisa imitar absolutamente nada e ninguém. Pois é. Foi uma alegria te receber aqui, Ania. Muito obrigada, um prazer. Uma alegria te conhecer, né? Tão jovem, já com uma carreira traçada e sabendo das coisas. Muito obrigado. Obrigada. Em Foco fica por aqui, estaremos juntos na próxima semana.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.